Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical para mais uma lição onde vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Que neste momento a paz de Cristo seja com todos. Abra a sua Bíblia e a sua lição na lição de número 9. E nós vamos hoje conversar, aprender um pouco mais a respeito do tema Palavras de Encorajamento. E o texto bíblico encontra-se em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu gostaria que você acompanhasse, porque vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a questão do medo, da insegurança, das fobias que nós possuímos. E como podemos vencer esse medo, essa ansiedade que muitas vezes domina o nosso coração. A lição de hoje, então, traz as palavras de encorajamento para que você possa superar, vencer esses obstáculos que muitas vezes atrapalham a nossa caminhada aqui neste mundo. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, acompanhe na tela esse texto, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse é o texto que nós vamos utilizar para a nossa reflexão e vamos falar a respeito do medo e da insegurança que muitas vezes toma conta da nossa vida, principalmente nesses períodos de pandemia. E podemos começar o nosso estudo fazendo uma pergunta, um questionamento. Quando você tem uma responsabilidade, quando você tem uma missão, e essa missão você acha que ela é demais para a sua capacidade, o que você deve fazer? Então, essa é a pergunta. O que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? E aí você sente aquele frio na barriga, você sente uma insegurança, sente aquele medo. E eu quero perguntar a você exatamente isso. Você já teve medo? Qual foram os momentos da sua vida que você teve muita insegurança e muito medo?
pode ter sido numa prova, num desafio, numa enfermidade, na perda de alguém. Quando é que você teve medo? Pense bem e agora reflita. Procure se lembrar os momentos em que você teve muito medo. Talvez neste exato momento você está tendo medo. Bom, vamos então iniciar essa lição mostrando que Josué teve medo. Qual foi o medo que Josué teve? Ele era um ser humano, ele não era um líder, ele era apenas um auxiliar, um ajudante de Moisés. Moisés foi o grande líder, ele tirou o povo do Egito, ele peregrinou junto com esse povo no deserto. E agora Josué estava prestes a substituir Moisés, que havia morrido. E sem dúvida nenhuma, Moisés foi esse grande líder. O homem que peregrinou junto com aquele povo naquele deserto. E qual foi o medo que Josué teve? Bom, Josué, ele ficou com medo de substituir Moisés. Nada mais, nada menos do que o grande líder de Israel. E substituir Moisés, com certeza, não seria algo fácil, né? Ele não se sentia à altura para substituir aquele grande líder. E às vezes nós nos sentimos assim, quando vamos substituir alguém que as pessoas admiram, que as pessoas gostem muito, e aí você vai substituir essa pessoa extremamente carismática e você se acha, né, o menor dos seres humanos para substituir um grande líder. Josué teve esse medo. Em segundo lugar, ele também teve medo de entrar naquela terra, porque ele sabia que ali haviam inimigos mais fortes do que ele. E ele ficou com medo de enfrentar esses inimigos poderosíssimos, muito mais armados, homens de guerra, cidades com muros intransponíveis. E Josué ficou com medo de enfrentar esses inimigos mais fortes. E também era uma época em que o Rio Jordão, ele não era um pequeno rio. Ele estava trazendo muita água das montanhas. Era um período em que o rio estava muito caudaloso. E Josué estava com medo de atravessar com aquele povo o Rio Jordão. Não tinha um lugar raso. As correntezas eram muito fortes. E haviam também outros medos que com certeza Josué estava acumulando ali naquele momento. Esses três medos são apenas exemplificativos, porque nós vamos hoje estudar exatamente sobre os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, as nossas fobias, as nossas preocupações e as nossas ansiedades. Você tem algum medo? Você quer hoje vencer esse medo na sua vida? Então vamos começar a entender um pouco a respeito do conceito de medo e fobias. O conceito de medo e fobia é importante porque não é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, sente um medo, esse medo ele é uma reação emocional de proteção. Isso mesmo, o medo ele é uma reação emocional que protege a gente, protege a pessoa diante de um perigo iminente. Observe, por exemplo, se você não tivesse medo de pular de uma montanha, pular de um lugar muito alto. Provavelmente você
iria se machucar ou até mesmo morrer. Se você não tem medo, se você acha que se você ficar no meio da rua, um carro não vai te pegar, né, a falta desse medo pode fazer com que você perca a sua vida. Então o medo é natural, ele é uma reação emocional de proteção à nossa vida diante dos perigos. E também a intensidade do medo habitual, ele é proporcional ao tamanho desse perigo iminente. Por exemplo, se você estiver numa rua e de repente um leão rugindo, né, vem para cima de você porque ele fugiu da jaula do circo. E quando você está passando na esquina, aparece aquele leão, as pessoas gritando, e você vê aquele leão na sua frente. É natural sentir medo, né? Vai haver alterações físicas, como a tensão muscular, o seu coração vai bater mais forte, você pode começar a suar frio, né? Vai haver alterações na respiração. Esse medo é um medo natural. É um perigo que está à sua frente e a reação natural diante do perigo é o medo. Mas vamos supor que você fosse a um circo. E nesse circo você está sentado na cadeira e existe ali, né, um picadeiro, muitas grades, e você observando um domador de leões dentro de uma jaula, domando aqueles leões. Você está ali assistindo aquele espetáculo. Eu acredito que você não vai ter medo desses leões se a jaula é uma jaula segura e todos estão ali assistindo. Observe que você está diante de um leão. Talvez o mesmo leão que fugiu do circo e você teve medo dele. E agora você está diante dele e não sente medo. Observe que, no primeiro caso, foi uma questão de proteção. E no segundo caso, você estava tranquilo, observando aquele espetáculo. Não há por que ter medo. Observe que o medo, ele é assim. Ele é sempre proporcional ao tamanho do perigo iminente. Continuando. A fobia, né, ela é denominada fobia quando a reação do medo ela é extremamente desproporcional ao estímulo. Vamos supor que fugiu, né, um filhote de leão da jaula. E as pessoas estão gritando que o leão fugiu. E é apenas um filhotinho, né, maior do que um gato, por exemplo. E aí você se depara com aquele filhote de leão e você então começa a ficar desesperado porque acha que aquele filhote de leão vai te atacar, vai te morder. Veja que esse medo, essa reação de medo, ela é desproporcional ao estímulo que você está recebendo. É apenas um filhotinho, ele não vai fazer nada com você. Então você não precisa gritar, não precisa ter essa reação de medo. Isso é o que nós chamamos de fobia. A fobia, ela é um medo desproporcional ao estímulo. É por isso que pessoas, por exemplo, têm medo de baratas. O medo de barata, na verdade, é uma fobia. Aquela pequena barata, aquele inseto, ele não vai morder você, ele não vai destruir a sua vida, né? Ele não vai pular em cima de você e vai te devorar. Mas quando a pessoa vê uma barata e ela tem essa fobia do inseto, ela acaba
tendo uma reação que é desproporcional ao tamanho daquele animal. Se ela pegasse um chinelo, né, se ela pisasse em cima da barata, ela mataria a barata, mas ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque as fobias, elas são mecanismos de fuga dos conflitos internos. Por que a pessoa então tem medo de barata? Porque há um conflito interno, há um problema que não foi resolvido lá atrás. E a fobia, ela é o mecanismo de fuga. Ou seja, a pessoa fica desesperada, né, com medo da barata, para poder expressar um conflito interno que ela possui. E esse conflito interno, o mecanismo de fuga é a fobia. Ainda, as fobias, elas são medos absurdos. Não existe uma lógica para esse medo. Elas são sem razão e podem estar relacionados a alguma experiência passada, esquecida, reprimida da consciência da pessoa. Geralmente, foi uma experiência desagradável lá do passado que a pessoa carrega até o dia de hoje. Então, o medo, ele nos protege. A fobia já é um medo exagerado, um medo desproporcional. Nós vamos cuidar, né, desse medo, ou seja, o medo que muitas vezes é utilizado de forma negativa. Mas antes de falarmos do medo, eu quero falar um pouco sobre o papel da fobia. Pode ser que você sofra, né, desse problema, eu quero também ajudá-lo. O papel da fobia na nossa vida muitas vezes, ele vem disfarçar ou deslocar algum conflito psíquico que é muito doloroso para uma reação fóbica totalmente diferente. Ou seja, quando você tem uma fobia de andar de elevador, escada rolante, ficar trancado em determinado local, se sentir sufocado, aglomerações, viajar de avião, isso são fobias. Significa que há um conflito psíquico doloroso, né, e você está deslocando, você está disfarçando esse conflito nessa reação fóbica. Ainda, a fobia, como eu disse antes, é um medo desproporcional ao perigo, né? Não pode ser justificado. Medo de rato, medo de barata, medo de morcego, medo de pequenos animais. Ou seja, a pessoa que perde o controle diante dessas coisas, quando ela está diante desse elemento que provoca essa fobia, automaticamente isso é desencadeado na vida da pessoa. A pessoa também pode achar boba e tola a sua fobia, só que ela não consegue vencê-la. É possível, né, vencermos as fobias? É claro que sim. Vamos continuar. Eu quero dizer a você, né, que temores, ou seja, medos, podem ser deslocados ou disfarçados para as fobias. Eu vou citar aqui os principais medos que nós tratamos na questão das fobias. Como as pessoas, elas deslocam e disfarçam para as fobias os seus temores. E as pessoas, né, quase todas as pessoas, em diferentes épocas da vida, elas sofrem um ou mais desses temores que eu vou mencionar aqui agora. Veja, analise também se você não tem um desses medos e está deslocando esses medos, disfarçando para as fobias. Então vamos ver os principais. Temor de fracasso. O temor de fracasso, né, é um medo que a pessoa tem. E aí ela vai, por causa do medo do fracasso, ela disfarça, ela desloca
para uma fobia. Por exemplo, a pessoa que tem medo de fracasso, ela não consegue fazer um empreendimento, ela não consegue aceitar desafios. Muitas vezes acontece, né, pessoas que querem fazer palestras, mas não conseguem falar em público. O medo de falar em público, as pessoas dizem, eu tenho medo de falar em público. Na verdade, pode ser, né, que o medo de fracasso é que leva a pessoa a não falar em público. Ou seja, o medo de falar em público, na verdade, é uma fobia. O que está por trás dessa fobia de falar em público? O temor de fracasso. Continuando, medo de doença, né? O temor de doença é o que faz, muitas vezes, a pessoa disfarçar isso, tomando remédios, mudando seus comportamentos. E então ela desloca isso, né, para a fobia, né, que na verdade é o medo de uma doença. É o que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas com medo de serem contaminadas pelo vírus, elas na verdade têm o medo da doença. Então não saem de casa, elas não conseguem fazer as coisas, entram em depressão, gera ansiedade, e o medo é o medo da doença. Temor de crítica, né? Também pode estar aliado ao que eu falei, a pessoa não vai fazer uma palestra porque na verdade ela tem medo das críticas, daquilo que vão falar, do julgamento que as pessoas vão fazer. Temor do desconhecido, o temor de morte, o temor de perder a liberdade, o temor de velhice, de envelhecer. Temos ainda o temor de tomar uma decisão, o temor de pobreza, o temor de não ser importante, o temor de solidão e o temor da perda do amor de alguém. Esses medos são os principais e eles vão dar origem a uma série de fobias na vida da pessoa. Em outras palavras, as fobias são tratadas quando você tira esses medos. Vamos aos fatores geradores das fobias. Quais são os fatores que podem gerar fobia? Então nós temos, por exemplo, o estresse severo. Quando a pessoa passa por um momento de estresse muito grande, né, isso pode gerar uma fobia. Resultados de experiências repetidas num período de anos, né, que determinam excessiva ansiedade, ou seja, essas experiências repetidas podem gerar fobias. São experiências repetidas que vão gerando ansiedade no indivíduo. Resultado, né, de um medo pode ser transmitido a você por uma outra pessoa, pode ser resultado de um trauma passado severo. Então, nesses casos, né, por exemplo, o estresse pode estar relacionado com alguma coisa, algum lugar, uma situação específica, né, e esse estresse ele vai se deslocar para uma fobia, para uma outra coisa, para um outro lugar ou para até mesmo uma situação. Pessoas que passam, né, por momentos de apertos financeiros, têm que pagar as contas, ficam estressadas e aquele momento às vezes vem aliado a um resultado, né, de insegurança, de incerteza, perda de emprego, e as pessoas chegam e dizem, olha, as coisas não estão boas para você. E tudo isso vai se acumulando
e a pessoa entra num comportamento, começa a apresentar um comportamento fóbico, numa situação de resposta a esses traumas que ela vai sofrendo. Então tudo isso pode gerar essas fobias. A fobia, ela pode ser cuidada, ela pode ser tratada, e uma das formas de você se livrar da fobia é encontrando aquilo que gerou essas fobias. Através de uma reflexão, através de uma meditação, através de uma busca ao nosso passado, nós podemos encontrar aquilo que gerou fobias na nossa vida. Podemos então ressignificar esses traumas para vivermos uma nova vida. Através da fé, da leitura da Bíblia, através da oração, através de novos pensamentos, você é capaz de vencer essas fobias. Quero falar também sobre a questão do medo e da ansiedade. O que é o medo? Nós já falamos, alguma coisa sobre isso, mas só para repetir, o medo é uma emoção primitiva que tem o objetivo de nos proteger. É fundamental para a nossa proteção e para a nossa preservação. O que é a ansiedade? A ansiedade já é um estado mental e corporal que vai se espalhando no tempo, é uma ameaça que é diluída na nossa vida. Por exemplo, a possibilidade do desemprego. Só em pensar na possibilidade do desemprego, o indivíduo já fica ansioso. Não é o desemprego em si, mas uma possibilidade que pode ser real ou não. E a pessoa já fica ansiosa, ela já fica preocupada. A ansiedade, ela está muito ligada às questões do futuro. É um pensamento intermitente, é um pensamento constante em relação às questões futuras, que na verdade você nem sabe se elas vão ou não acontecer. Então o medo, ele nos dá proteção. A ansiedade, ela já vai gerar uma preocupação em relação ao futuro e vai mudar o nosso estado mental e corporal. A ansiedade, você nota muito, por exemplo, na respiração da pessoa. A respiração ofegante, pessoas que em todos os momentos dão aquele suspiro, essa busca pelo ar, isso é um sinal de ansiedade. Então, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce. A ansiedade é um sofrimento por antecipação de um futuro incerto que pode trazer ou não um possível problema. Ou seja, de repente, o que deixou a pessoa ansiosa nem vai acontecer, mas ela fica ansiosa a si mesma. O problema não existe, mas a pessoa já começa a sofrer como se ele existisse. Ansiedade, ela é altamente prejudicial. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso no ano passado. Eles disseram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a revista Exame, do dia 5 de junho de 2019, diz que 18,6 milhões de brasileiros convivem com transtornos de ansiedade. Isso antes da pandemia. Agora, nós nem temos noção, nós nem imaginamos quantas pessoas estão sofrendo com transtornos de ansiedade. Se esse tem sido o seu caso, se esse tem sido o sentimento que tem tomado conta da sua vida, do seu coração, eu quero dizer para você se preocupar
com o que deve se preocupar. Então se preocupe, não com todas as coisas, se preocupe com o que você deve realmente se preocupar. Qual deve ser a nossa preocupação? A nossa preocupação, a missão era grande, como Josué, voltando agora ao texto bíblico. Josué sentiu o peso da responsabilidade. Josué tinha uma grande missão. O excesso de preocupação não traria nenhum benefício para a vida de Josué. O que Deus vai fazer? Deus mostra com que ele realmente deveria se preocupar. Quais deveriam ser as preocupações de Josué? Então, como diz o autor na revista, no mar de coisas que precisam ou poderiam ser feitas, o que ele realmente deveria fazer, essa é a sua preocupação. Ou seja, muitas coisas precisavam ser feitas. Muitas coisas poderiam ser feitas. Mas ele tinha que se preocupar com o quê? Com aquilo que ele realmente deveria fazer. Por quê? Porque Deus vai garantir a Josué o que ele, Deus, fará na vida dele. Então não é uma questão de quanta força, quanta capacidade nós temos. É se nós confiamos que Deus, ele é poderoso para nos sustentar em qualquer situação. Então Deus garante a Josué o que ele, Deus, fará na vida dele. E o que Deus fará? Lá nos versículos 1 e 2, Deus ele comissiona Josué. Ele reafirma a morte de Moisés e diz qual vai ser a missão de Josué. Ele diz: Moisés, o meu servo, é morto. Então Deus confirma que Moisés havia morrido. E agora Deus diz a Josué: levanta-te, porque você vai liderar esse meu povo. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Ou seja, essa foi a ordem de Deus. E conduza a terra os filhos de Israel. Conduza os filhos de Israel à terra que eu havia prometido. Nos versículos 3, 4 e 5, Deus diz a Josué o que ele irá realizar. Então, Deus diz o que ele realizará e o que ele garantirá, que todo lugar em que eles pisarem será deles. Essa é a garantia de Deus. Deus ainda diz para Josué: ninguém poderá resistir a você. Deus ainda diz: eu vou estar com você, não te deixarei, nem te desampararei. Então Josué, ele deveria apenas confiar. Deus disse, na verdade, a Josué: Josué, se você se esquecer de tudo, se você perder tudo, se agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa, confiando na minha palavra. Essa foi a palavra de Deus a Josué. E o que Josué faz? Ele confia em Deus, ele conduz o povo. E Deus vai mostrar a Josué qual deve ser o seu posicionamento, qual deve ser a sua postura. E o que Deus mostra para Josué? Lá nos versículos 7, 8 e 9, nós temos a advertência de que o momento demandava coragem. E isso Deus repete 3 vezes. E ele, no versículo 9, dá a maior ênfase. Não fui eu que te ordenei? Ser forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime. Coragem, tem bom ânimo, não temas. É isso que Deus disse para Josué. Qual deve ser a postura
de um homem diante dos desafios? Qual deve ser a postura de uma mulher diante dos desafios da vida? Deus mostra como deve ser a nossa postura. Levante-se, fique de pé, porque eu sou contigo. Então, essa é a orientação de Deus. Todavia, muito medo, toma conta do nosso coração. Eu quero então dizer para você o seguinte, que no caso do medo, quando ele é usado de forma negativa, esse medo ele se transforma em insegurança. E essa insegurança ela vai gerar o que nós chamamos de pânico. É a famosa síndrome do pânico, onde a pessoa fica totalmente paralisada, não consegue fazer nada, nem sair de casa. Tudo começou por uma interpretação errada do medo, que gerou insegurança e gerou pânico. E Deus, então, ele está falando com Josué: não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te desanimar. Seja corajoso, enfrente os problemas, inclusive o seu próprio medo, porque eu já te disse, eu vou fazer, eu estarei com você. Não temas, apenas confie. E Deus demonstra a Josué o que Josué deveria fazer. Qual deveria ser a atitude de Josué? Vejam só, qual deve ser a preocupação de Josué. Nos versículos 7 e 8, Deus mostra que a preocupação de Josué é uma preocupação secundária, porque Deus está dizendo para ele: fique tranquilo, Josué, se mantenha firme e tenha coragem. Qual deve ser o foco de Josué? Então Deus diz: para fazeres ou para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Era isso que Josué tinha que fazer: confiar em Deus, na sua palavra, obedecer essa palavra e fazer tudo conforme esta palavra. E Deus estava garantindo a Josué o sucesso na sua vida. Da mesma forma que Josué foi chamado, eu quero dizer a você que Deus, ele tem uma missão para a sua vida. Deus tem uma missão para você. Eu quero que neste momento você olhe para a sua família, olhe para os seus amigos, olhe para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, olhe para a sua igreja, como ela está. Veja a necessidade das pessoas que estão à sua volta. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para cada um de nós. Ela é grande? Sim. E nós precisamos continuar trabalhando e lutando, independente da pandemia, independente dos nossos medos. Veja que Deus tem uma missão para cada um de nós. Há pessoas precisando dos seus cuidados. Há pessoas que precisam ser evangelizadas, que precisam ser alimentadas e, principalmente, pessoas que precisam ser salvas. A missão é para todos nós. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade de cuidar. Deus deu essas pessoas para que você possa cuidar delas. É sua responsabilidade. É uma missão de Deus para você. Então eu quero dizer a você, agarre a sua missão agora. Cumpra com dignidade, com coragem. Seja um vencedor. Aceite esses desafios. Levante-se, tenha bom ânimo e comece a sua grande jornada.
ao invés de ficar sentado, chorando, com medo, reclamando e triste, você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua postura. E esse é o meu desafio para você agora. Agarre a sua missão, a missão que Deus está te dando. E comece a ajudar pessoas. Eu quero dizer também para você que você precisa confiar nas promessas de Deus, exercitando a sua fé, porque o caráter de Deus não falha. Então confie nas promessas de Deus. E lembre-se, se lhe faltar tudo, não esqueça da sua fé e se agarre ao que você sabe e tem certeza. O que você sabe? É a palavra de Deus. E o que você tem certeza? Da sua salvação. Agarre-se aos elementos que já estão presentes na sua vida. Eu quero, então, já partindo para a conclusão, dizer para você que sentir medo é normal e natural. Mas não deixe que esse medo se transforme numa fobia. Não deixe que a fobia esteja escondendo o verdadeiro medo que está por trás disso. Um medo negativo. E não deixe que esse medo também gere ansiedade em você. Então, sentir medo é normal e natural. O medo, ele pode ser positivo, mas ele pode ser também negativo. O que é o medo positivo? O medo positivo é quando você transforma esse medo em prudência. Então é natural ter medo, desde que nós venhamos transformar esse medo em prudência. E venhamos transformar essa prudência em segurança. Então esse é um medo positivo. É usar o medo da forma correta. E o medo negativo? O medo negativo, ele vai gerar insegurança, instabilidade na nossa vida. E essa insegurança vai gerar o pânico. Como é que você vai usar os seus medos? O que deve ser anulado é esse medo extremo, ou seja, a ansiedade interminável, pois isso vai trazer doenças para a sua vida. Por isso, seja corajoso, aprenda a agir, mesmo que você tenha medo. Faça as coisas, transformando o medo em atitudes positivas na sua vida. Também eu quero dizer para você se concentrar no básico. Não queira mudar a sua vida toda de uma hora para outra. Concentre-se no básico. O que é o básico? São os fundamentos da vida cristã. Como Deus disse a Josué, você precisa meditar na palavra de Deus. Então, nós temos o primeiro fundamento da vida cristã, que é a leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Em segundo lugar, busque a Deus em oração. Em terceiro lugar, exercite a sua fé. Em quarto lugar, exercite a gratidão. Esses são os 4 fundamentos da vida cristã: a leitura da Bíblia, a oração, a fé e a gratidão. Se você começar a praticar essas 4 coisas, você vai ver uma grande transformação. Você vai viver uma grande transformação na sua vida. Na palavra de Deus está a direção que você deve seguir. Então procure fazer tudo o que a palavra de Deus orienta. Medite nela, como diz o Salmo 1. E como Deus também disse a Josué, medita nela, dia e noite. Pois dessa forma você prosperará. Você não se perderá no meio do caminho. Você não perderá o seu rumo e a sua rota. Você saberá exatamente onde você vai chegar. E concluindo, eu quero dizer a você que se você tem dúvidas e medo do futuro,
A resposta é simples. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa na sua palavra. Por quê? Mas e o restante das coisas? Por que eu vou me preocupar apenas com a coragem, né, de fazer a vontade de Deus expressa na sua palavra? E o resto? Bom, o resto você não vai controlar. O resto é com Deus. É Ele que vai controlar. Entregue a sua vida ao controle de Deus. Que Deus te abençoe neste momento. Eu desejo a você uma libertação desses medos, desses temores, das fobias e da ansiedade, através do exercício da fé, através da leitura da palavra de Deus, da oração e da gratidão. Se você nesse momento está preocupado com alguma coisa, comece a ler a palavra de Deus. Ore ao Senhor, exercite a sua fé. E não se esqueça de praticar a gratidão. Comece agradecendo a Deus tudo aquilo que você tem. Não fique pensando nas coisas que você perdeu. Lembre-se das coisas que Deus preservou para você. Das coisas, das pessoas, de tudo que Ele deixou ao seu redor. Fique com Deus. Receba um forte abraço do pastor Alberto. Seja forte, tenha bom ânimo e que Deus te abençoe. Amém.